Como é possível alguém odiar o pecado e ainda assim continuar se entregando a esse mesmo pecado? Você pode já ter prometido parar, você já chorou, já se arrependeu, mesmo assim, você caiu de novo. Então você precisa ouvir a resposta para esta pergunta de hoje. Por que eu continuo fazendo o que eu odeio? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Meu nome é Olavo Cortez, eu sou marido de Luana, pai de Pedro, de Olívia e de Lissa. Eu sou um cristão comum, transformado pela graça de Deus, convicto de que a Bíblia é suficiente para nos guiar em tudo aquilo que realmente importa para a vida cristã. Eu ainda certamente não venci todas as minhas batalhas, mas eu já venci batalhas o suficiente para crer que é possível vencer o pecado, crescer em santidade e viver para a glória de Deus, pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. O Cansados e Sobrecarregados vai ao ar todos os dias, às 23 horas, com o propósito de ajudar você a enfrentar os dilemas da vida com sabedoria bíblica e esperança verdadeira. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse conflito que habita os nossos corações. E é por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler, primeiramente, o verso 15 e, na sequência, nós vamos ler os versos 24 e 25. Como está escrito, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. No verso 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar. Senhor, grandioso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos um pouco mais a respeito de quem Tu és. Obrigado, Senhor, porque somos seres limitados, somos pó, mas por intermédio da Tua graça, em virtude da Tua misericórdia, fomos alcançados por Teu Espírito, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Mas não queremos não queremos viver essa vida cristã de forma superficial, não. Nós queremos nos aprofundar, nós queremos mergulhar em águas profundas para ver a Tua face cada vez mais nítida. Que todos os conflitos que habitam o nosso coração sejam progressivamente subjugados pelo poder do Teu Espírito, de modo que quanto mais eu amadureça, mais eu pareça com Cristo. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E é com essas palavras que nós elevamos as nossas orações a Ti, no nome de Jesus. O texto nos mostra que o apóstolo Paulo fala com muita tranquilidade a respeito do conflito que ele vive. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Perceba que algo muito interessante nos ocorre logo após pecarmos.
E a realidade nos mostra que não é difícil odiar o pecado logo depois de cometermos mais um deslize. Não é difícil odiar o pecado quando, por exemplo, o estômago aperta demais depois do excesso de comida. Não é difícil odiar o pecado quando a consciência arde após mais uma visita à pornografia. Eu me lembro que quando eu bebia antes da minha conversão, sempre que eu empurrava o pé na bebida e eu acordava de ressaca, a primeira frase que saía da minha boca era: nunca mais eu bebo na minha vida. Não é difícil odiar o pecado quando o arrependimento vem depois do excesso de álcool, depois da compra compulsiva, depois do acesso de ira, de raiva. Nesses momentos pós-queda, o pecado ele realmente parece desprezível, porque ele simplesmente acabou de revelar a sua face aterrorizante, a sua face mais cruel, mais horripilante. Os nossos corações, nesse momento, eles terminam sendo tomados por uma sensação de que não dá mais para continuar vivendo dessa forma. A vergonha, então, ela nos cerca, a culpa nos acusa diretamente e a vontade de mudar nos toma de forma avassaladora. Mas a verdade é que, por mais intensa que pareça, muitas vezes esse desejo de mudança vai embora da mesma forma que chegou. Então, o tempo passa, a consciência ela adormece e o pecado volta a nos seduzir. Essa oscilação de amor e ódio em relação ao pecado revela uma verdade que poucos de nós estamos dispostos a encarar com a coragem devida. Não é que não estejamos dispostos a encarar, mas não encaramos com a coragem necessária. Muitos de nós temos, na verdade, um caso de amor e ódio com o nosso próprio pecado. O apóstolo Paulo, ele não apenas entende essa tensão que pode ser identificada em nossas vidas, como ele próprio viveu essa tensão. É o que o texto nos mostra quando, em Romanos capítulo 7, verso 15, ele nos diz: não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele descreve nesse texto a existência de uma guerra interna em seu coração. E perceba que essa fala não é a fala de um homem não convertido, não é a fala de um descrente, de jeito algum. Nós estamos conversando a respeito do apóstolo Paulo. Essa é a fala de alguém que ama Deus, que se deleita na lei de Deus, mas que luta com o fato de que ainda não consegue fazer plenamente o que gostaria. Ele não diz apenas que falha, ele diz que faz justamente aquilo que ele odeia. E perceba, não se trata de uma mera confusão, de uma incapacidade de ter conhecimento acerca do que está fazendo. Não é algo inconsciente, ele conscientemente faz aquilo que detesta. Como já foi dito por Adolf Paul, Paulo não está perdido em enigmas psicológicos. Paulo retrata com clareza o dilema de um escravo. Sua liberdade de querer não é acompanhada de liberdade de agir. Ele lamenta, mas não se conforma. Ele reconhece a sua impotência, mas ele recusa viver debaixo dessa passividade diante do pecado. Outro comentarista, falando a respeito desse mesmo texto, William Hendrickson, confirma que essa é a experiência de um crente
genuíno, um crente que tem um padrão ético elevado, um crente moldado pela glória de Deus, mas que ao final do dia se entristece porque o seu viver não alcança o ideal que ele ama. É o espírito lutando contra a carne, como está escrito também em Gálatas, capítulo 5, verso 17. Se não, vejamos. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura esteja do vosso querer. O conflito não nega a graça. O conflito não anula a regeneração. Ele é, na verdade, a marca de um coração de carne, a marca de um coração vivo. Um coração que não se deleita mais no pecado. Um coração que, apesar de não se deleitar mais, ainda sente a presença desse pecado. Essa mente dividida, ela é dolorosa, mas ela é real. É justamente essa mente dividida que explica por que tantos homens caem e continuam caindo. À luz das Escrituras, esses homens caem porque, embora odeiem o pecado com os seus lábios, ainda amam o pecado com o coração. Odeiam o vício, mas não querem confessar o vício. Desejam pureza, mas não bloqueiam seus dispositivos. Sentem vergonha da compulsão por compras, mas se recusam, por exemplo, a cancelar o cartão de crédito. Dizem que querem ajuda, mas não dão o primeiro passo em busca de ajuda. Eu me lembro, eu acredito que seja no livro Cristianismo Puro e Simples, que C.S. Lewis, falando a respeito dessa luta, dessa guerra, ele comenta que por vezes ele orava pedindo mudança, pedindo para que Deus o livrasse daquela natureza, daquele pecado, e ele dizia assim, Senhor, me livra, mas terminava a oração dizendo, só que agora não. A verdade é que muitos amam o conforto, amam o prazer, amam o controle, amam a sensação de alívio. E tudo isso é fruto de um relacionamento cheio de desejos ordenados que tentam substituir o Deus verdadeiro por ídolos do coração. Essas pessoas se recusam a entregar esse amor ao pé da cruz. Mas Deus não está alheio a essa realidade, Ele conhece essa tensão, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe da sua luta interna e Ele não exige em nenhum momento uma espécie de perfeição imediata. Não, de forma nenhuma Deus exige perfeição. Mas Deus exige da sua parte sinceridade. Então, enquanto você continuar fingindo que já odeia perfeitamente o seu pecado, você vai permanecer despreparado para lutar contra esse pecado. Só quando você expõe os desejos ocultos do seu coração é que você pode começar a matar cada um desses desejos verdadeiramente. Em Romanos, capítulo 7, verso 24, como nós acabamos de ler, está escrito, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Essa pergunta não é uma pergunta meramente teórica. Na verdade, essa pergunta é um grande grito de socorro. Ele reconhece a sua impotência, mas ele se recusa a aceitar viver nesse cativeiro.
Paulo quer ser verdadeiramente livre do pecado. Paulo não quer lidar com o pecado. Paulo não quer viver com aquele pecado mais ou menos ocorrendo na sua vida. Paulo quer se ver livre daquele pecado, verdadeiramente, de uma vez por todas, se livrar daquele pecado. E é interessante que a resposta de Deus é logo na sequência, no verso 25. Graças a Deus por Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus, nosso Senhor. Cristo é a resposta. Cristo é a cura. Cristo não é a chave hermenêutica, mas é a chave que liberta os cativos do cativeiro, que liberta o homem da escravidão que lhe é imposta pelo pecado. A libertação, ela não está em um plano comportamental. A libertação, ela não vem de uma técnica terapêutica. A libertação não está em nenhuma disciplina que, porventura, você venha estabelecer na sua vida de forma rigorosa. A libertação é uma pessoa, a libertação está em Cristo. Somente Cristo é poderoso o suficiente para libertar o pecador do pecado. Não há outro caminho. Mas essa mudança, ela começa com algo muito importante, ela começa com honestidade. Então, reconhecer que você ainda ama o pecado é talvez o primeiro passo para você aprender a odiar esse pecado. Reconhecer que você não consegue se libertar sozinho é talvez o primeiro passo para correr em direção a Cristo, para reconhecer a necessidade de caminhar com alguém. O Evangelho ele não exige força de ninguém. O Evangelho não força ninguém a fazer absolutamente nada, mas o Evangelho exige rendição. E a rendição verdadeira é aquela que admite o amor errado. A rendição verdadeira é aquela que confessa o desejo oculto. A rendição verdadeira é justamente aquela que clama por socorro com o coração despido diante de Deus. Se você está cansado de prometer mudanças e falhar, se você está frustrado por continuar amando aquilo que diz odiar, se você está com vergonha de se confessar novamente, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você não é o único que está nesse barco. Você não está sozinho. Talvez a grande diferença é porque você chegou num ponto em que isso não importa mais. Para você, é mais importante o Cristo do que qualquer percepção alheia a Ele, a respeito de você. Lembre-se que Cristo é suficiente. Cristo não se afasta dos fracos, muito pelo contrário. É dos fracos que Cristo se aproxima. Cristo não rejeita o quebrantado. Cristo cura o quebrantado. E se você clamar a Ele, como Paulo clamou, certamente Ele ouvirá o seu pedido. Então eu pergunto, quando você mais ama o seu pecado? Quando você mais odeia o seu pecado? Você precisa ser honesto para responder essas perguntas. Pegue um papel, escreva. Identifique aquilo que o seu coração realmente deseja no pecado. Depois, memorize Romanos capítulo 7, versos 24 a 25.
Recite esse versículo numa eventual queda. Não esqueça, sua força está em Cristo. Confesse a sua dependência de Cristo. Viva em vigilância constante. Clame por sua libertação. Porque no fim, não é o seu esforço que vai garantir a sua transformação. É o poder de Cristo, o nosso Redentor. Vamos finalizar com uma oração. Senhor Deus, nós confessamos diante de Ti os nossos pecados. Nós confessamos diante de Ti que alguns deles ainda fazem parte dos nossos afetos, das nossas afeições. Talvez até aqui tenhamos amado alguns pecados e talvez não tenhamos coragem de admitir. Então, eu oro por coragem. Dá-nos coragem para enxergarmos os pecados que ainda amamos, mesmo quando nossas bocas confessam odiá-lo. Eu sempre lembro, Pai, quando estou orando por transformação, que por vezes precisamos nos livrar das amarras da hipocrisia. Alguém já disse que um dos grandes propósitos de um cristão é diminuir a distância entre aquilo que fala e aquilo que faz. Ajuda-nos, Pai, a reduzir a distância entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Que o pecado confessado, que representa algo que odiamos, de fato, na vida real, seja algo odiado, seja algo que não faz parte da nossa vida. Não sejamos hipócritas para ficar falando que odiamos determinadas coisas quando, na verdade, nós amamos em secreto. Livra-nos, Senhor, de uma vida dupla. Livra-nos, Senhor, de lábios mentirosos. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Dá-nos entendimento e sabedoria para fazermos escolhas que glorificam e honram o Teu santo nome. Que a nossa vida seja uma eterna oferta agradável a Ti. Que sejamos fiéis à Tua palavra, que sejamos fiéis àquilo que confessamos com as nossas bocas. Guia-nos, Senhor, nesse processo de transformação. Guia-nos, Senhor, nesse processo de abandono do pecado, de abandono de vícios, de abandono de hábitos que nos escravizaram. Mas recorda aos nossos corações que não depende de nós. Depende do Teu poder. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo de alguma forma tocou o seu coração, se de alguma forma você se sentiu edificado pelo que conversamos aqui, faça-me um favor, compartilhe esse vídeo com alguém e volte amanhã. Não esqueça que o Cansados e Sobrecarregados vai ao ar todos os dias, às 23 horas, para mais uma dose de confronto e esperança. Porque enquanto o mundo dorme, nós seguimos lutando contra o pecado e vivendo para a glória de Deus, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.